Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal. Eu sou o Henrique, aqui no Pitaco Colorado a gente vai repercutir o Grenal, né? O Grenal que foi muito bom pra gente, que em termos de tabela foi muito bom também, afastamos aí da zona do rebaixamento. Podemos pensar também já em outras coisas no campeonato, mas esse Grenal ele é muito significativo por várias coisas, né? Por vários motivos. Já vou te pedir para prestar bastante atenção nesse vídeo e comentar aquilo que tu acha, que é muito importante pra gente, para gerar o debate, né? E a gente também vai procurar responder aí algumas coisas durante a semana nos comentários de vocês nos nossos vídeos. Muitas vezes falta tempo e tal, mas a gente vai procurar focar nisso também, tá? Vamos lá. O Grenal 440 ele é importante porque tem duas coisas muito importantes que aconteceram nessa semana, né? E duas coisas que aconteceram para o Inter, né? Já seriam dois jogos muito importantes, independente do que aconteceu ou do que aconteceria na quarta-feira, que foi a eliminação para o Fluminense na semifinal da Libertadores da América, né? E enfim, classificando ou não, nós teríamos já um grande jogo nesse final de semana que a gente não saberia qual o foco que seria dado, né? Um foco de recuperação no Campeonato Brasileiro ou um foco de manter o que já está bom, né? E sempre se imagina, depois de uma eliminação, como a de quarta, decepcionante como foi, ali naqueles 10 minutos tomar a virada, sempre se imagina que o clima para um jogo como um Grenal, para um jogo tão importante como o Grenal, seria um clima mais pesado, né? Seria um clima tanto de torcida quanto de time mais desanimado. Eu acredito que se não fosse Grenal seria pior, tá? Seria um jogo, por exemplo, com todo respeito, tá? Se fosse um Inter e Cuiabá, tá? Um Inter e Curitiba, um Inter e América Mineiro, a motivação para jogar esse jogo com certeza seria outra, porque primeiro, não é um clássico, e segundo, a eliminação da Libertadores, a eliminação diante do Fluminense, e você pegar um adversário um pouco mais fraco, considerando do jeito que a gente está na tabela, é outro clima, entendeu? Você sabe do que eu estou falando, não estou conseguindo me expressar, mas você sabe do que eu estou falando. Então a gente pega um Grêmio que tá ali disputando o título, acredito que não vai disputar mais título, mas ainda tem chances matemáticas, tá ali no G4, tá numa situação de tabela muito melhor, contra um Inter que vem de uma eliminação decepcionante, mais uma eliminação decepcionante, e que você pensa, bom, agora vai vir todo aquele fantasma, vai vir toda aquela desmotivação, toda aquela coisa que sinceramente a gente já está acostumado, né? Vamos falar a verdade aqui. Mas o que a gente viu em campo, principalmente no primeiro tempo, foi um massacre. Foi um verdadeiro massacre. Os dois gols que o Grêmio fez, não vou dizer que foi achado, mas um foi numa falta, outro foi uma falha do Rocher, mas que a gente descobriu agora que o Rocher está com uma costela fissurada, né? Até achei impressionante ele ter sido confirmada a convocação dele para a seleção uruguaia, mas enfim, duas falhas entendíveis de um goleiro que nos salvou, que em pouco tempo já de clube, já nos salvou em várias situações. E a forma como o Inter jogou, cara, era para ter sido muito mais do que foi. Era para ter sido muito mais do que 3-2, né? A diferença entre os dois clubes, e não estou falando porque é o Grêmio, tá? É a diferença do que do jogo, não foi 3-2. Não foi, era para ter sido muito mais. O Inter perdeu oportunidades, o Valência de novo perdendo chances claras de gol. Eu não sei o que acontece. A gente sabe que o Valência ele é um finalizador muito bom. A gente viu isso no Fenerbahçe, a gente viu isso no Equador, a gente viu isso em outros clubes. A gente viu isso aqui no Emelec, aqui no Equador, aqui do nosso lado. Não sei o que acontece com ele, poderia ter passado por ele a classificação para a final, passou por ele a eliminação, né? Claro que este canal aqui não concorda com as ofensas racistas que o Ender Valencia sofreu nas suas redes sociais, nas redes sociais do clube, mas passa por ele sim a eliminação, não está imune de críticas, né? O Kudê, na minha opinião, não errou na quarta-feira, acertou tudo, absolutamente tudo no Grenal. Mas enfim, voltando ao jogo de quarta-feira, que é importante a gente trazer também, a gente repercutiu um pouco aqui, principalmente para falar do Valência, que errou nos dois jogos, errou no Grenal e errou na quarta-feira,
que passa por ele sim a eliminação, como passa por ele o primeiro gol, né? O gol que a gente fez no primeiro tempo, logo no começo, né? Amassando o adversário. A gente quer ver isso, né? A gente quer ver o Inter assim, a gente quer ver o Inter pra cima, a gente quer ver o Inter amassando o adversário como foi, né? E a postura do time é inegável. Cara, pega o Grenal do primeiro turno lá na Arena e pega o Grenal de agora. É inegável a mudança do time. Em pouco tempo de trabalho, o Kudê conseguiu colocar outra postura, conseguiu fazer muito diferente do que já vinha sendo feito. Então o Grenal é importante para isso. Tanto por vencer o Clássico, né, que desde 2018 a gente não perde em casa, né? Brasileirão foram 4 vitórias e um empate. De novo, perguntei no vídeo passado e não sei, né, não me responderam, não comentaram, quero até saber se vocês se lembram, eu não lembro, por que não teve Grenal no ano passado. Se vocês puderem comentar aqui no vídeo eu vou agradecer. Não sei, realmente não sei por que não teve, não estou conseguindo me lembrar. Mas dos últimos 5 a gente venceu 4 e empatou 1 dentro da nossa casa. E se falava, né, o Grêmio vence no Beira-Rio, o Grêmio vence mais clássicos no Campeonato Brasileiro. Não estou vendo isso nos últimos anos, principalmente no Beira-Rio. Claro que na Arena eles vencem mais, fator casa é importante, eles vencem mais em casa. Cara, isso é normal de cada jogo e de cada confronto que tem entre Inter e Grêmio, entre Inter e Atlético, entre Inter e Curitiba, enfim. Faz parte do futebol, né? Faz parte da vida também. E rivalidade é uma coisa que a gente trata de uma maneira aqui no Rio Grande do Sul muito passional, né? E muitos jornalistas tratam a rivalidade Grenal como a principal rivalidade do Brasil e uma das principais do mundo. Perde talvez ali para Boca e River, que é uma rivalidade clássica também. Mas eu tenho dificuldades de achar essa rivalidade, de fato, né? Porque, assim, desde 1945, e claro que pode vir gremista aqui falar que aqueles campeonatos não importavam e que não sei o que e tal. Cara, foda-se, comenta o que tu quiser aí também. E a audiência gremista é muito bem-vinda também. Mas desde 1945 a gente passou eles em número de Grenal. E isso que a gente surgiu depois, né? Surgimos em 1909, 6 anos depois da fundação do Grêmio, em 1903. Desde 1945, com aquele grande time, né? Nós passamos em números de vitórias o nosso tradicional e querido adversário. Então é muito tempo, tá? É muito tempo. A gente vê rivalidades aí onde um passa, depois outro passa, e depois assim vai indo. Mas é muito tempo. É muito tempo. São 20 vitórias a mais em Grenal hoje, né? São 138 empates, se não me engano. O Grêmio tem 3 vitórias a mais. Finalmente o Grêmio passou o empate, né? Que estava na hora também. Estava cansado de rivalizar com o empate. E é isso. Tenho dificuldade realmente de achar essa rivalidade. Porque vencemos o único clássico na Libertadores. Parabéns, venceram, tá certo? Não tô aqui para negar a história também, né? Seria muito burro se fizesse isso. Mas todo o Grenal ele é importante, todo o Grenal ele é pegado, todo o Grenal ele é muito disputado, entendeu? Então não vai ser um Grenal de Libertadores ou um Grenal de Gauchão que vai ser mais ou menos importante. São duas camisas pesadas do futebol brasileiro, são dois times tradicionais se enfrentando frente a frente ali, batalhando por cada bola. A gente sabe como o Grenal funciona, né? É disputado, é brigado, é pilhado, aquela coisa que a gente sabe. Já teve briga de torcida, já teve celular jogado na cara de jogador, já teve banheiro químico queimado. O Grenal é isso. O Grenal é essa paixão louca que a gente leva e que a gente até ultrapassa os limites da razão para defender as nossas cores. Nada, não se justifica banheiro químico queimado, não se justifica celular na cara de jogador, não se justifica pedrada em ônibus do Grêmio ferindo o jogador, isso a gente é totalmente contra. Todo ser humano de bem, ele é completamente contra isso. Mas não vai ser um Grenal em uma competição ou outra que vai ser mais ou menos importante. Tá, de parabéns o Grêmio pelas suas vitórias. Vamos reconhecer as nossas também, né? Que são muito importantes. Importante vitória para o ânimo da equipe, para a sequência do campeonato. São mais 12 decisões. Estavam dizendo por aí que o Inter não ia disputar a Libertadores ano que vem. Pode ser que não dispute, tá? Pode ser que não dispute. Mas não está longe de acontecer. Não está tão longe, não é impossível. Vamos disputar, sim, acredito eu, uma competição da Conmebol no ano que vem. Acho que se o Inter
Se classificar para a Sul-Americana não é um mau negócio, financeiramente pode ser um mau negócio, mas desportivamente não é. O próximo presidente, seja o Barcelos, e vocês já sabem qual é a minha opinião, espero que seja. O próximo presidente, sendo o Barcelos ou sendo o Roberto Melo, que são os dois candidatos, vai herdar uma equipe competitiva, vai herdar uma equipe com as contas mais em dia do que o Barcelos herdou no passado, e vai herdar uma equipe com contratos maiores, com Arangues, com mais tempo de contrato, com Bruno Henrique, quem sabe se adaptando mais, com o Valência, quem sabe mais adaptado e não errando tantos gols, né? Como a gente sabe que não é do feitio dele. Rocher com bastante tempo de contrato, enfim, a gente tem muitas ferramentas na mão para nos próximos anos competir de fato como o Inter vem competindo. O Inter compete no Campeonato Brasileiro, o Inter compete na Copa do Brasil, não, mas compete nas competições da Conmebol, né? Foi até as quartas de final da Sul-Americana, enfim, né? Com aquele time do Mano Menezes também era difícil da gente pensar em alguma coisa a mais, mas fomos até lá, chegamos, enfim, é importante, né? Claro, ser eliminado para o Melgar é um fiasco, mas não estamos aqui para falar de fiasco, né? E competimos na Libertadores também, chegando à semifinal e perdendo para um time que tem o técnico da seleção, que tem o artilheiro da Libertadores com 15 gols, isso é um absurdo. 15 gols numa Libertadores, tem um baita de um time, o Fluminense tem um cano de time realmente, com perdão do trocadilho, né? Perdeu para o Botafogo ontem, faz parte, mostra as fraquezas que a gente poderia e deveria ter explorado do Fluminense, mas é isso, futebol é isso, futebol é essa coisa que não tem lógica, né? Não tem lógica. O futebol ele não tem lógica. O futebol ele é emoção, ele não é razão. O futebol ele é passional, né? Ele não é cérebro, ele é cérebro também, mas o torcedor não tem que ser cobrado disso, né? Não tem que ser cobrado de ter esse pensamento, né? De uma coisa mais racional, mais pensativa mesmo. Então, vitória importante, né? Em termos de tabela, nos distanciamos da zona de rebaixamento, estamos na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Outro dado importante, né, o Fortaleza, a gente infelizmente vai ter que torcer para os brasileiros, né? Infelizmente ou não, mas a gente vai ter que torcer para o Fluminense ganhar a Libertadores para abrir um espaço lá em cima, e para o Fortaleza também, que também está naquele bolo lá em cima, para que a gente tenha mais possibilidades de chegar pelo menos numa pré-Libertadores, que não é uma fase de grupos, mas que é uma competição muito importante e que se a gente cair, a gente entra na Sul-Americana. Não acredito que a gente caia devido ao time que a gente vai ter muito bom no ano que vem, independente do que acontecer nas eleições do final do ano. Outra coisa importante, tá? Que ficou demarcado nesse Grenal. O Eduardo Cudê precisa ter o seu contrato renovado. Ele é o melhor treinador do Inter dos últimos anos. O melhor treinador do Inter dos últimos anos. Não vou cansar de repetir isso aqui neste canal e aqui no Pitaco Colorado. Precisamos dele para o ano que vem. Precisamos dele com contrato renovado, como está no seu contrato a renovação caso o presidente Barcelos seja reeleito. Vou fazer outro vídeo depois falando de eleição, mas vocês já sabem qual é a minha opinião. Então, é isso. Precisamos do Eduardo Cudê, precisamos desse time que já tenha confiança, técnico e time ali tem essa confiança mútua, e a torcida também, apesar da eliminação, não vou dizer vexatória, mas dessa eliminação decepcionante que aconteceu na quarta-feira. Gurizada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vai lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, é tudo @BlamosGrenal, segue a gente, curte as nossas páginas, comenta aqui nesse vídeo, que é muito importante pra gente, tá certo? Um abraço e até a próxima.